e todos eles foram batizados no mesmo Espírito, a fim de que sejam um só corpo. É assim que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E esse é o desejo do nosso Deus para a sua igreja, para o seu povo, para mim e para você. Quando Jesus idealizou um dia edificar a sua igreja, construir a sua igreja contra a qual as portas do inferno jamais prevaleceriam, aquilo que o nosso Jesus pensava era uma igreja que fosse unida. A palavra de Deus afirma que eu e você, nós somos pedras vivas, que muito bem ajustadas, encaixadas, coladas, grudadas umas às outras, nós podemos ajudar a edificar e a construir o edifício maior, o templo maior, que é a igreja de Cristo. A palavra de Deus afirma que nós somos o corpo do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. E Paulo pergunta numa de suas cartas, na carta aos Coríntios, por acaso o corpo de Cristo está dividido? Não está. Se o corpo de Cristo não está dividido, a sua igreja também não pode estar. Eu e você não podemos estar em divisão com o nosso irmão. Eu e você não podemos ter inimizades com o nosso irmão. Eu e você não podemos guardar ódio em nosso coração, mágoa, rancor, alimentar sentimentos de vingança em nosso coração. Nós não podemos. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, nós somos casa do Senhor. E o nosso Jesus disse que quando uma casa está dividida contra si mesma, o fim não pode ser outro senão a queda dessa casa. Eu e você queremos ter uma igreja forte. Eu e você queremos ter uma igreja viva. Eu e você queremos ter uma igreja unida. E para que isso aconteça, eu e você precisamos nos unir. É duro saber uma das frases mais interessantes que Martin Luther King disse, um pastor batista. Ele disse que nós aprendemos a voar como os pássaros, nós aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Sabemos voar, sabemos nadar nas profundezas, mas não sabemos conviver com o próximo. Que desafio, que luta, que necessidade. O Espírito Santo de Deus quer me ajudar a ser um com você e quer ajudar você a ser um comigo. Esse é o desejo de Jesus, sermos um só corpo. A questão de haver dificuldades, muitas vezes, de se existir união, unidade numa igreja já é muito antigo. Lá no comecinho da história cristã, ainda no primeiro século, a Bíblia fala que a igreja de Corinto era toda dividida. E as pessoas ali diziam o seguinte: eu pertenço a Paulo. Aí outro dizia: eu sou de Apolo. Aí outro dizia: eu sou de Pedro. Aí outro dizia: eu sou de Cristo. E aí Paulo pergunta: mas que negócio é esse de divisão na igreja? A gente é um corpo só, porque nós somos batizados no mesmo Espírito para sermos um só corpo. E se existe um só cabeça, tem que ter um corpo só, não pode ter vários. Se existe um só pastor, tem que ter um rebanho só, não pode ter vários. Se existe um Deus só, não pode ter um monte de filhos misturados, embolados, filhos de um pai, filhos de outro pai, não dá, é um pai só. A gente precisa viver em unidade. Jesus quer isso para mim e para você, Jesus quer isso para a sua igreja. E viver em unidade eu sei que é um grande desafio. Eu digo que viver em unidade não é algo natural, é algo sobrenatural. Mas é possível. É possível. A palavra de Deus afirma que em alguns momentos a gente precisa aprender a suportar o nosso irmão. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Eu sei que às vezes a convivência se torna complicada, difícil. Os relacionamentos muitas vezes são desgastados por circunstâncias que acontecem.
Mas a Bíblia diz que eu e você precisamos nos suportar às vezes. E diz mais: esforcem-se diligentemente para viverem em paz com todas as pessoas, unidos pelo vínculo do amor. Esforcem-se, lutem, queiram, façam o que for necessário para viver em paz com o irmão. A palavra afirma isso também em Romanos 12, 18. Meu querido, do que depender de você, viva em paz com todo mundo. Perdoe, abra mão de algumas coisas, leve desaforo para casa. Se levar um tapa numa face, vira outra. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha 2. Se quiserem arrancar o seu casaco, tira a camisa também. Vamos evitar problemas. Vamos deixar de brigar à toa. Vamos ser um só corpo. Existe um inimigo que a gente tem que enfrentar, e esse inimigo é Satanás. E eu e você fazemos parte de um mesmo exército. Então nós nos colocamos assim, lado a lado, juntos, unidos, formando mesmo um só corpo, um só time, um só exército. E o nosso adversário tem que estar à nossa frente, adiante de nós, para a gente, firme, olhando para ele, partir para cima, combater, lutar, derrotar e vencer Satanás. Mas é um problema que às vezes eu tenho que desfocar a minha atenção na luta contra o diabo, porque eu fico brigando com quem está do meu lado. O cara está no mesmo exército que eu, o cara joga no mesmo time, o cara é do mesmo corpo, e a gente está perdendo tempo brigando. A gente não pode fazer isso com o corpo de Cristo. Houve histórias, houve batalhas na nação de Israel, o livro dos Reis conta isso, que Israel armou para lutar contra os inimigos, e nem precisou lutar, porque os inimigos começaram lutando entre si, todo mundo foi se matando, todo mundo foi se destruindo, e o exército nem precisou lutar. Você já pensou se o diabo cruza os braços e diz: eu não preciso mais lutar contra a igreja, porque a igreja já está lutando entre si, porque os irmãos ficam brigando entre si, a igreja está se dividindo, a igreja está se matando, a igreja está se destruindo, e o diabo ri de nós. E Deus chora, e Deus lamenta, e Deus diz: ah, minha igreja, ah, meu povo, ah, meus filhos, vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos ser um time só, parar de fazer gol contra, vamos ser um exército só e parar de brigar entre a gente, vamos ser uma família só e viver em unidade, vamos ser um corpo só e viver para agradar o nosso cabeça, o nosso comandante, o nosso Cristo, o nosso Deus, a razão do nosso elo. Eu sei que no corpo pode existir diversidade, existe diferença sim, porque eu e você pensamos diferentes, somos diferentes. Aliás, graças a Deus por isso. Porque se todo mundo fosse igualzinho, imagina o problema que seria. E Paulo diz isso: se todo mundo fosse olho, onde é que estaria a boca? Se todo mundo fosse mão, onde é que estaria o pé? Então tem que ser diferente mesmo, tem que ser diferente. Mas é na nossa diversidade é que a gente se completa. São nas nossas diferenças que nós nos completamos, e aí podemos sim nos unir. Mas apesar das nossas diferenças, a gente tem que se unir por um ideal maior, por um objetivo maior, que é Jesus Cristo. Um exemplo fantástico que eu encontro na palavra de Deus, quero só citá-lo para a gente concluir. Jesus chamou alguns homens para serem seus seguidores, e dentre eles ele chamou Mateus. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que trabalhava para o Império Romano, um funcionário do Império Romano. E Jesus também chamou, como um dos 12 discípulos, um Simão chamado Zelote. Zelote era um partido político daquela época que lutava com unhas e dentes contra o Império Romano. Eram homens que davam a sua vida, que estavam dispostos a matar e a morrer para acabar com o Império Romano. Aí Jesus pega um homem que é funcionário do Império Romano e chama para trabalhar junto. E pega outro homem que mata, porque odeia o Império Romano. E Jesus bota esses dois caras juntos. Pensamentos absolutamente diferentes. Pessoas com convicções diferentes, com ideias diferentes, com posturas diferentes. E Jesus bota os dois juntos.
E não existe um registro sequer na palavra de Deus que Mateus tenha discutido com Simão. Apesar de pensarem diferente, apesar de serem diferentes, eles não perdiam tempo brigando. Porque eles estavam juntos, estavam unidos por causa de Jesus. E as nossas diferenças são café pequeno, porque o nosso ideal é agradar e servir Jesus. Jesus pode nos juntar, por mais diferentes que sejamos uns dos outros. E é bom que sejamos diferentes, eu reafirmo. Mas, apesar das diferenças, nós temos que nos unir pelo mesmo ideal, por Jesus, pelo cabeça da igreja, pelo general do nosso exército, pelo técnico do nosso time, pelo Senhor das nossas vidas, pelo Salvador das nossas almas. Quando esse musical foi idealizado, foi planejado, a gente, desde então, tem colocado diante de Deus o desejo de que a nossa igreja mude a partir desse tempo, desse musical. E que a gente viva, de fato, uma unidade, um só corpo, entendendo que eu preciso de você, entendendo que você também precisa de mim, e entendendo que nós precisamos de Cristo até o fim. Não se esqueça disso. Eu preciso de você comigo. Você precisa de mim com você. E juntos precisamos de Jesus até o fim dos nossos dias. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração aquilo que precisa ser trabalhado. Que mude aquilo que precisa ser mudado. Que te dê coragem para tomar alguma atitude que precisa ser tomada. E que te ajude a pedir perdão e a perdoar. A abraçar e a ser abraçado. A sorrir e receber sorrisos de volta. A amar e ser amado. A ser um corpo só com o seu irmão, mesmo que diferente, mas um corpo só com ele. Eu quero orar pela sua vida agora, quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero que você pense na sua vida, pense nesse aspecto da unidade, ou quem sabe da falta dela nesse tempo, na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Expandindo um pouco mais, por que não, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu condomínio. É possível ser um. Mais do que possível, é preciso. E Jesus quer te ajudar a fazer isso hoje. Jesus quer te ajudar a fazer isso hoje. Pai, nós te louvamos por tudo que a gente viu e a gente ouviu aqui nessa noite. Meu Deus, o teu Espírito andou, ó Deus, em nosso meio, atuou, ó Deus, em corações, e tem provocado, ó Deus, alguns questionamentos e reflexões em muitas, se não todas, mentes agora. A gente quer, ó Deus, corrigir algumas coisas em nossa vida, a gente quer assumir posturas novas, ideais. A gente que já aprendeu a voar como pássaro e a nadar como peixe, a gente quer aprender a conviver como irmãos, o que de fato somos. Nós que fomos batizados no mesmo Espírito, para que sejamos um só corpo, temos que viver como um só corpo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedimos que o Senhor nos ajude a viver em unidade, em união, que o Senhor nos dê novas chances de recomeçar, de reconstruir relacionamentos. Que chega de divisão na igreja, chega. Aqui não tem a história de que um é do pastor fulano, outro é do pastor ciclano, um é do ministério A, outro é do ministério B. Aqui é todo mundo de Cristo e ponto final. Não tem mais do que isso. E se tiver, a gente quer repreender no nome de Jesus, a gente quer pôr fim a estas coisas, porque a igreja é de Cristo e só dele, e de mais ninguém. Que sigamos o nosso pastor, que sigamos o nosso general, que sigamos o nosso cabeça, e que Jesus seja exaltado para todo sempre. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Obrigado por cada pessoa que está aqui, que veio sendo convidada por alguém e encheu a tua casa nessa noite. Eu te louvo por estas vidas e peço que o Senhor as acompanhe, as abençoe sempre, e que elas vivam também a unidade onde quer que esteja. É a nossa oração, agradecidos, confiantes e dependentes do Senhor, e feita em nome de Jesus. Amém.